Boa noite, pessoal. Ano novo, vida nova, mas a meditação continua firme e forte, como sempre. Então, nós estamos em 1 Pedro, capítulo 3, e vamos pedir ao Espírito Santo a orientação a respeito desse texto sagrado. Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, mais uma vez aqui estamos diante da Tua santa presença. Pedimos que nesta noite o Senhor venha abrir o nosso entendimento para falar o nosso coração, falar as coisas que são necessárias para que possamos, ó Deus, estarmos diante do Senhor o mais impecáveis possível, para que possamos, Espírito Santo, nos achegar a Ti em estado de santificação. Queremos alcançar a santidade de Deus. E nós sabemos que o que o Senhor vai nos dizer hoje são lições preciosíssimas, são ordenanças preciosíssimas para que possamos alcançar o nosso objetivo e que sejamos capazes, meu Pai, de ser as mulheres virtuosas que o Senhor nos gerou para ser. Pedimos que tudo que o Senhor venha nos ensinar essa noite não venha se perder com o tempo, mas que a gente seja capaz de colocar em prática, ensinar outras pessoas e assim, Deus, que possamos espalhar o teu evangelho ao mundo. Desde já nós repreendemos todo o mal e que nada possa atrapalhar a nossa meditação. Toma conta, meu Pai, desse momento e nos acrescenta, nos edifica, nos faz crescer em tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Então vamos lá. Amém. Povo lindo. Viviane, aí seu microfone já tá ok? Tá ok, né? Então vamos lá. 1 Pedro 3, verso 1. Semelhantemente, vós, esposas, estejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, possam, sem palavra, ser ganhos pelo comportamento de suas esposas. Nós falávamos da última vez que estivemos juntas sobre essa questão do evangelizar. Qual a melhor forma de evangelizar? Qual a forma mais eficaz de evangelizar? E falamos que não tem forma melhor de evangelizar senão segundo a palavra de Deus, usando a palavra de Deus, explicando a palavra de Deus para as pessoas, anunciando o evangelho de Cristo. E, obviamente, que dessa forma nós temos um determinado esforço, empenho e uso, que é o da fala, né? Quando a gente vai pregar para alguém, a gente vai tentar se comunicar através da fala. Se for uma pessoa que tenha necessidades especiais e que a gente precise usar, por exemplo, a linguagem dos sinais, etc., ainda assim é algo que vai substituir a fala. Mas o que a gente está observando aqui é uma evangelização silenciosa. Uma evangelização que, por ser silenciosa, ela não pode acontecer de uma forma rápida. É uma evangelização que vai acontecer com a convivência, com o passar do tempo. É um tipo de evangelização que vai exigir da gente uma certa constância. Estamos falando aqui de esposas que vão ganhar seus maridos com o seu proceder. Então, isso não é algo que acontece do dia para a noite, às vezes pode levar meses, anos, décadas. Isso pode levar algum tempo. Mas o importante é a gente observar como Deus deposita sobre as mulheres uma determinada responsabilidade e uma confiança. A ideia é que essas pessoas, essas mulheres, elas ganhem seus cônjuges sem abrir a boca, sem dar uma palavra. Ele vai falar isso, sem que
uma palavra seja dada. Mas o proceder dessa mulher, o comportamento dela, o sair e entrar, o modo de se vestir, o modo de falar, o trato com ele e com as demais pessoas, essas coisas vão fazer com que ele perceba Cristo na pessoa, na esposa. Ele vai perceber Cristo quando ela fala, quando ela se comunica com outras pessoas até, quando ela o trata, e é o dia a dia. Nós já fizemos esse tipo de coisa, não só com os nossos maridos, mas aqui para quem é solteiro, por exemplo, tenho certeza que vocês já fizeram isso com seus colegas de trabalho, com seus amigos. Inclusive, algumas aqui que são mães já fizeram isso para ganhar até mesmo seus filhos. É óbvio que é tentador a gente fazer com que o processo da evangelização, da conversão, da salvação seja agilizado pelo nosso muito falar. Mas está aqui uma forma eficaz para ganhar almas, eficaz, onde você vai ter que ter paciência. Aqui você vai fazer uso daquele fruto do Espírito Santo, que é a paciência, a longanimidade. E nesse processo, o que de verdade você faz é confiar que Deus está fazendo o seu propósito, usando a esposa para fazer com que outras pessoas sejam salvas, a começar pelo seu marido, cabeça da casa. Então, isso aqui é extremamente importante, principalmente para nós mulheres. E, sem sombra de dúvidas, principalmente aqui as casadas, são capazes de perceber que nós temos uma influência muito grande nas decisões dos nossos maridos, no comportamento dos nossos maridos. E isso é fato. Mesmo que a pessoa não seja crédula, que seja uma pessoa ainda que não se converteu, uma mulher que ainda não se converteu, ela exerce uma influência muito grande sobre o seu marido. Então a gente vê mulheres com má índole, perversas, levarem seus maridos a fazerem coisas perversas também. Tem mulheres que envolvem seus maridos, namorados, enfim, aquele homem com quem ela tem uma relação afetiva, envolve de um jeito, seduz eles de um jeito, que a mulher pode inclusive levá-los a praticar um crime. Ah, uma comparação, talvez não tão gritante, mas a Sara convenceu Abraão, o pai da fé, a se deitar com outra mulher, fora do seu casamento. Eva convenceu Adão a comer do fruto proibido. Então, sem dúvidas, a mulher tem um poder de influência muito grande sobre o homem e ao longo da história, desde o início da criação, a gente percebe esse tipo de coisa. Só que aqui, Pedro está falando, olha, não usem a capacidade de vocês para corromper seus maridos ou para fazer aquilo que é mal, mas pelo contrário, para fazer eles conhecerem a Cristo, para fazer com que eles se voltem para Cristo. Obviamente, pessoal, eu vou sempre reiterar isso. Essa carta está sendo escrita para pessoas crédulas, para cristãos. Então, desde sempre, problemas no casamento, onde a mulher tem dificuldade de se posicionar no seu devido lugar dentro dessa relação, elas acabam criando uma perturbação dentro da família. Se ela sabe qual o seu devido papel e o seu devido lugar, ela vai ser uma mulher realmente honrada, virtuosa e vai levar a sua família a ser salva.
Mas se ela atrapalha os seus papéis e ela assume uma posição que não lhe pertence, isso a gente vê demais nos nossos dias com o advento do feminismo, onde as mulheres, elas se colocam numa posição de liderança, querendo subjugar seus maridos, seus cônjuges, de forma que isso inverte o papel de importância e de liderança dentro de uma casa, de um lar. Fugindo do padrão de Deus, a gente vai acabar caindo no padrão humano e, por que não dizer até, diabólico. E fazendo com que uma família, às vezes, venha a ser desintegrada por causa da falta de sabedoria da mulher. Sem sombra de dúvidas, a autoridade masculina, ela começa desde lá de Gênesis. Não temos dificuldade de reconhecer isso. O que muitas vezes nós temos é dificuldade de aceitar isso, dificuldade de praticar isso. Então, Pedro está falando isso para mulheres cristãs, porque certamente havia naquele período, naquele momento, mulheres que não sabiam ter a devida paciência para convencer seus maridos ou convertê-los ao evangelho e não tinham a percepção, a devida percepção de qual era a sua posição dentro de um lar, dentro de uma família. Então ele fala: vós, esposas, estejam sujeitas aos vossos próprios maridos. Primeiro, não é a qualquer homem, é aos vossos próprios maridos, para que não fique aquela loucura de se pensar que a mulher é uma escrava do homem. Não. Estamos falando aqui dentro de uma família, existe uma determinada posição do homem e da mulher. Nós entendemos, nós sabemos disso, que a autoridade, o cabeça, é o homem. A mulher é a auxiliadora. Só que a mulher, ela tem um instinto, um impulso de dominar desde sempre, de querer assumir as rédeas, né, o controle desde sempre. Isso é natural da mulher. Não faço nem ideia porque que Deus colocou isso na mulher. Se ele não queria que fôssemos assim, mas enfim, é. E aquela paridade que poderia existir, só existiu lá dentro do Éden. Quando a mulher caiu e levou o homem a cair, bom, isso aí acabou se perdendo. Então, poderíamos até pensar que lá dentro do Éden não existiria a ordenança que Deus deixou como uma punição. Que o desejo da mulher seria para o seu marido. Vale a pena a gente dar uma olhada. Abre aí no Gênesis capítulo 3. Se não me engano, é capítulo 3. Isso mesmo. Gênesis 3:16. Todo mundo? Tá assim. A mulher, ele disse, esse aqui é o momento em que Deus está determinando, né, punições para a serpente, para a mulher e para o homem, né, por terem a serpente por ter corrompido a mulher e a mulher por ter corrompido o homem. E o homem por ter caído no engodo de todo mundo, né? Então, a mulher, ele disse: eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Não significa que não havia um sofrimento, mas ele está dizendo que esse sofrimento seria multiplicado, né? Eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção, a concepção, capacidade de gerar filhos, né? De
parir. Com sofrimento terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. Talvez no Éden não tivesse a necessidade de desse posicionamento, porque aqui o que Deus está falando é como se fosse uma posição, uma punição. Então, em sendo uma punição, a gente vai entender que não é a coisa mais agradável do mundo, né? Ninguém dá um castigo agradável, muito menos Deus. Mas ele está dizendo que, olha, agora você vai ter que ser sujeita ao homem. Você não vai ter essa capacidade de tomar decisões sem que ele não tenha tomado essa decisão primeiro, de comum acordo que seja, mas tem que ter partido dele. E se ele não concorda, o seu desejo está para ele. Então, o que ele decidir, como ele fizer, você vai ter que seguir. A não ser que seja uma coisa absurda e isso venha fazer com que a sua fé seja agredida. Tenhamos a devida maturidade para perceber isso. Mas o que nós estamos vendo aqui é que a mulher poderia ter uma determinada liberdade ou autonomia que agora ela já não tem mais. E o que está acontecendo é que Pedro está chamando a atenção a respeito disso, tá certo? Algo que já desde Gênesis estava sendo determinado. Pessoal, vou dar aqui só uma paradinha rapidinho, tá? Ok, então, como estamos vendo aqui em Gênesis, né? A gente vai perceber que com sofrimento terás filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti, e ponto final. O que que nós vemos na atualidade? O feminismo entrando em alta, inclusive dentro das igrejas, dentro do evangelho, para fazer justamente com que isso aqui seja distorcido. E a mulher, ela quer governar o marido, ela quer governar o homem, não vou nem dizer marido, porque hoje em dia até essa relação de família tem sido desprezada. Mas a mulher quer governar, quer mandar nos homens, né? E ter uma autoridade que não lhe foi conferida. Fora esse verso, que eu achei bem interessante para a gente trazer, porque é o começo de todas as coisas, né? Abra aí também em Efésios, no capítulo 5. Todo mundo aí já? Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. A gente vai ter o seguinte. Bom, Efésios já é uma carta escrita por Paulo, e perceba que ele não vai fugir muito dessa retórica. Verso 22. Esposas, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. O que lá no passado, em Gênesis, pareceu ser algo pesado, Paulo já fala aqui como se fosse algo muito leve. Percebe? O que é muito leve? Porque agora você não está se sujeitando ao seu marido por obrigação, mas você está fazendo isso como um exemplo, como se você estivesse se sujeitando ao Senhor. Entendendo que essa ideia de sujeição, ela está muito relacionada com obediência. A gente sempre chama atenção sobre isso. Não é ser capacho do homem, mas você está sob a liderança do homem. Então, ah, comparando, você trabalha numa empresa, enfim, você tem um patrão. Você tem que obedecê-lo. Você vira capacho desse seu patrão. Quando isso acontece, quando a coisa é abusiva, você pode inclusive processar o seu patrão. Mas, enquanto aquilo não é abusivo, você tem que obedecer, porque no final das contas você vai ganhar um salário por isso. E aqui o que estamos falando é de você obedecer o seu marido, não simplesmente porque você vai ganhar um salário, mas porque você vai ganhá-lo para Deus. E você está sujeita a ele. Você dá um exemplo de como é ser sujeito ao Senhor. Se você dá esse exemplo para seu marido,
para seu cônjuge, isso vale, eu acredito muito, que também para filhos. Se você dá esse nível de exemplo, você aponta para eles como eles também devem se relacionar com Deus. Então, esposas, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Aqui já você percebe que não tem peso, né? Quando você imagina você se sujeitar ao Senhor, pelo contrário, é uma satisfação, é um prazer. Porque o marido é o cabeça da esposa. Posicionamento. Isso a gente já viu lá em Gênesis. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Posicionamento, sem nenhuma dificuldade. Cristo é a liderança que está sobre a igreja. Tranquilo aí, Maiana? Sendo ele próprio o salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Então, se lá no passado ficou uma coisa assim, ah, parecendo que era uma obrigação pesada, um fardo, Paulo vem trazendo isso de uma forma muito mais leve, como se fosse realmente uma satisfação. E quando a gente realmente entra no Evangelho e obedece o Evangelho, o que que vai acontecer? Essa sujeição aos nossos maridos, ela realmente não vai ser nada pesada. Primeiro, porque há de verdade uma confiança da nossa parte para com o nosso marido. E se o nosso marido for incrédulo, então a gente vai ter essa confiança da nossa parte para com Deus, que através de nós vai fazer a obra no nosso marido. Essa tem que ser a nossa confiança. E a gente vai ver que o próprio Pedro vai falar sobre essa questão de confiança no trabalhar de Deus também, tá bom? Então, um outro verso que eu gostaria de ler com vocês é ainda de Tito, no capítulo 2. Abra aí, Tito 2, no verso, para sermos objetivos. No verso 5. Ele vai fazer menção de que as mulheres devem ser discretas, castas, cuidadosas da casa, bondosas, obedientes aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, o que ele está falando aqui, tanto quanto Paulo, tanto quanto Pedro, é. Mentira, é Paulo aqui falando de novo, né? É justamente a respeito de um comportamento e um proceder que a mulher vai ter que desenvolver. E ele vai falar de características, né, que trazem uma certa, trazem, estão alinhadas com a feminilidade da mulher, né? A gente vai observar que essa ideia da discrição, a castidade, o zelo com a casa, essa bondade que ele fala, a bondade não só para com o povo da sua casa, mas a bondade para com as pessoas de fora, são qualidades mais fáceis de se observar dentro do proceder da mulher, do proceder feminino. Então ele vai pontuar aqui, eles estão pontuando, formas de como a mulher vai se sujeitar ao seu marido e ao mesmo tempo dar bom testemunho para que esse homem venha a ser convertido. Eu acho interessante aqui quando fala a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. A importância do seu proceder, a importância do seu comportamento, para que a palavra de Deus ela não venha a ser desprezada, desmerecida. É triste, mas nós temos muitos maus exemplos dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, de mulheres que não sabem se colocar no seu devido lugar e querem estar acima do seu marido. Ao ponto de, às vezes, os maridos,
acabarem não suportando aquela situação e chegarem a uma situação de divórcio. Sabemos que Deus abomina o divórcio. O último lugar onde deveria existir divórcio seria dentro da igreja. Mas, enfim, a gente vê o divórcio crescendo dentro das igrejas cristãs, como nunca foi visto em tempo algum. Da mesma forma como acontece em muitos casamentos, verdade. Mas o índice de divórcios é muito grande e não deveria existir isso, pelo menos, dentro das igrejas. Estou falando de denominações em geral, dentro do cristianismo. Não deveria existir esse tipo de procedimento, né? O divórcio. Mas, enfim, as mulheres não estão sabendo se sujeitar aos seus maridos e, de verdade, os maridos não estão sabendo amar sua esposa. Isso acontece. Volta aí para 1 Pedro, verso 1. Então, que as esposas estejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, se alguns desses maridos não obedecem à palavra, possam, sem palavra, ser ganhos pelo comportamento de vossas esposas, enquanto consideram o vosso comportamento casto e reverente. Então, a gente viu Paulo falando com Tito, isso agora, né? E a gente está vendo aqui novamente esse esse mesmo linguajar, essa mesma fala. Olha, o comportamento tem que ser adequado, tem que ser discreto, né? Tem que ser não exibido, né? Não outras formas de palavras que a gente poderia usar. Tudo aquilo que a gente vê nas redes sociais, nos palcos dos cantores, as cantoras, aquela extravagância, a nudez do corpo, a exposição excessiva do corpo, fazendo como se o corpo feminino fosse um pedaço de carne para ser consumido. Essas coisas que são totalmente seculares, mundanas, estão entrando na igreja com toda a força. Vaidade. Bem lembrada aí, Martiane. Essa vaidade que a gente percebe, que são coisas do mundo, hoje a gente percebe também dentro da igreja. Forma de se vestir, a forma de falar, a arrogância do jeito de falar para com os homens, para com seus maridos. Recentemente, domingo retrasado, uma senhora chegou lá junto com o seu marido e foi para ser atendida pelo pastor. Gente, que pena daquele homem. A mulher gritava e falava que ela era isso, era aquilo, se exaltava, né? No sentido de que ela é super santa, e ela dizendo que o marido não prestava, que era aquilo, aquilo outro, e falando com um bocão assim, no meio do estacionamento, sabe? Não teve aquela reserva, não. Uma coisa desagradável, deselegante. O marido fica sofrido, velho. Vamos ser realistas. Quando a gente percebe esse tipo de comportamento, é desagradável para quem está de fora. Imagina para quem está convivendo com aquele tipo de esposa que não dá valor ao homem que tem dentro da sua casa, não considera esse homem como o seu Cristo, que é assim que a mulher deve olhar para o seu marido, como se fosse Cristo, como se fosse o próprio Deus. Pelo contrário, né? Trata ele com certa maldade. E, enfim, a tendência é que esses casamentos não venham a ser felizes, até que chegue o divórcio. E cada vez mais, essas coisas acontecem no nosso meio. Verso 3: o adorno delas não seja exterior, no entrançamento dos cabelos, no uso de ouro, no uso do vestuário. Então, a gente vai ver aqui três coisas que para as mulheres realmente são muito importantes: o cabelo da mulher, suas joias e suas vestes. Então, isso mexe demais com a vaidade feminina. E tudo bem se aquilo for algo moderado. Não é nenhum problema.
você colocar o seu brinco, usar a sua maquiagem, prender seus cabelos, cortá-los, pintá-los. Isso não é um problema. O problema é quando isso sai desse modo de discrição, do modo de castidade, e acaba se tornando extravagância e pura vaidade. Então, tem pessoas dentro da nossa igreja que às vezes usa aqui, ó, brinco, daqui de cima até cá embaixo. E quando você olha, tem coisas que são agradáveis no olhar. E aquilo se torna bonito. Mas quando você percebe o exagero, você perde uma referência de santidade e você começa a olhar aquelas coisas como se você estivesse vendo o mundo dentro da igreja. As vestes cada vez mais justas, né? Vestes muito apertadas, desenhando a silhueta do corpo da mulher. Eu não sei se a mulher é capaz de dizer que faz aquilo por inocência. Não, não sabia que eu ficava assim. E aquilo, aos olhares dos homens, é uma tentação. A mulher, inclusive, ter esse nível de comportamento no uso dos adereços exteriores pode acabar levando o homem, não só o seu marido, mas outros homens, a pecarem, cobiçando-a, desejando-a, porque essas coisas vão estimular o desejo, o instinto do homem, a não ser que ele não seja homem. Mas, enfim, o homem é um elemento que o sexo realmente atrai demais. Então, o desenho do corpo da mulher, o jeito da mulher olhar, a extravagância na maquiagem, nas joias, isso tudo pode levar a, a você tirar a imagem de Cristo de você e você realmente querer a imagem do mundo em si. O que Pedro está recomendando é que haja dentro da gente realmente uma discrição, que haja uma modéstia, uma moderação. E ele vai falar por quê. Vamos continuar. O adorno delas, dessas mulheres, não seja o que é exterior, cabelos, joias, vestes, mas que seja o homem interior no coração. Esse homem interior é uma forma genérica de dizer a essência da pessoa. Não está falando do homem, está falando da mulher, mas está falando da essência da pessoa, que tem que ser segundo a natureza que nós temos. Então, se a sua natureza ainda é mundana, ainda é carnal, o que você vai mostrar é o que o mundo mostra. Se a sua natureza já é divina, você tem uma natureza segundo o coração de Deus, se o que há dentro de você foi gerado pelo Espírito, então o seu proceder tem que permitir que Cristo seja visto em você. As pessoas têm que olhar e dizer: eu vejo Deus em você. Esse nível de beleza que realmente torna a mulher bonita. Não só a mulher, até mesmo o homem também. Esse homem interior, belo, ele extravasa nos nossos olhos, extravasa no nosso comportamento, na nossa fala, na nossa educação, nas nossas boas maneiras, na bondade, na cordialidade, no amor ao próximo. É o homem interior que exala a beleza, o perfume de Cristo. Às vezes nós vemos pessoas, de verdade, desprovidas de beleza física, feias. Tem gente feia, não dá pra gente negar. Tem gente que não é lá muito bonitinha, mas elas têm o Espírito Santo e quando elas falam, quando elas exalam Cristo,
a pessoa fica linda. A gente percebe um brilho, aquilo é agradável. E vamos entender que beleza é algo que agrada. A beleza, ela está intimamente ligada com aquilo que nos agrada. Se não nos agrada, aquilo se torna feio, desagradável. A gente não quer olhar para algo que é desagradável, a não ser que isso te cause algum espanto, né? Coisas que nos atraem por ser uma coisa diferente, uma aberração. Então, atrai a curiosidade carnal do homem. Mas esse nível de brilho interior realmente torna a pessoa bela, ainda que fisicamente, naturalmente, ela não venha a ter uma beleza como é idealizada na nossa sociedade. Claro que cada sociedade tem um padrão de beleza, né? Mas dentro daqueles padrões de beleza sociais, o que Deus está querendo é que você elimine esses padrões, venha a ter um comportamento modesto, disciplinado, onde o que vem exalar de você, ou aparecer mais, ou brilhar mais, seja a sua essência, e que essa essência seja nascida do Espírito, mas que seja o homem interior no coração. Por quê? Porque ele não se corrompe. E ainda o ornamento, né, o enfeite, a decoração, vamos dizer assim, de um espírito manso e quieto. O espírito manso e quieto é um adorno, é um ornamento, é uma decoração. É algo que funciona da mesma forma que um penteado de cabelo, que joias e que vestes. Então, Pedro fala com muita sabedoria que o seu adorno, que a sua beleza seja realçada, não por coisas que extrapolam vaidades, mas por aquilo que vai manifestar a Cristo. Mas que seja um homem interior no coração, o qual não se corrompe, e ainda o ornamento de um espírito manso e quieto, que aos olhos de Deus tem um alto preço, tem um alto valor. Então, o que te deixa valorizada para essa sociedade é quanto de ouro você carrega no pescoço, nas orelhas, nos braços, nos dedos, ou até em outras partes do corpo. A marca, a grife das vestes que você usa, você estar na modinha, isso te valoriza aos olhos do mundo. Mas aos olhos de Deus, o que aumenta seu valor, o que te torna realmente valiosa, é você ser movida pelo Espírito Santo. É você ser realmente transformada pelo Espírito Santo e ter um comportamento, hábitos segundo o Espírito Santo. Até o jeito de falar, o jeito de sorrir. Tem gente, tem mulheres que elas não sorriem, elas dão gargalhadas. Já viram espíritos manifestados? Espíritos femininos manifestados nas pessoas? A gargalhada que eles soltam, né? Aquela coisa estridente, desagradável. A gente vê esse comportamento em pessoas que não estão manifestadas, em mulheres normais. Aquilo também é desagradável. A gente não acha isso bonito. É um comportamento. Pessoas que são avarentas, mulheres avarentas, apegadas às coisas materiais. Esse tipo de comportamento é desagradável. Quem olha, quem vê, dá uma repulsa. Essas coisas carnais só são agradáveis para os olhos do mundo. E até mesmo o mundo prefere olhar para as coisas que vêm do espírito.
Por mais que o mundo queira andar em pecado, o mundo reconhece beleza nas coisas do espírito. Sabe uma coisa que é perigosa? Por exemplo, nós temos reuniões, né, nas igrejas, onde aquele momento vai trabalhar a vida sentimental das pessoas. E pessoas do mundo sabem que existem esses momentos dentro da igreja. As pessoas do mundo vêm para dentro da igreja procurar pessoas para se relacionarem, porque elas querem pessoas que tenham o tipo de comportamento espiritual, porque aquilo torna tanto aquela pessoa mais bela quanto mais valiosa. A pessoa não vale nada. Ela veio do mundo, mas ela sabe que aqui ela vai encontrar algo valioso. Tanto mulheres quanto homens. Mulheres valiosas, homens valorosos. Então, vem os homens do mundo, as mulheres do mundo, para dentro da igreja, buscar justamente esse nível de beleza. Isso é extremamente atrativo. Mas é claro que não é um tipo. Eu nem vou repetir isso aqui, viu, Martiane? Isso é um tipo de proceder que a gente tem que andar ligado, atento. Que como Martiane botou aí no chat, tá todo mundo lendo. É verdade. As pessoas vão para esses locais, não são pessoas que estão procurando Cristo. Estão procurando alguém para se relacionar que tem Cristo. Porque elas sabem que quem tem Cristo tem um valor muito alto. Elas sabem. Então, verso 5. Porque desta maneira, antigamente, é interessante Pedro falando aqui antigamente, sendo que ele está falando isso há 2000 anos atrás. Então, naquela geração de 2000 anos atrás, era uma geração como a gente vê de hoje. Uma geração que contrariava os bons hábitos, a moral, os bons costumes, as coisas de Deus, né? O bom perfume de Deus, o mandamento de Deus, né? O comportamento daquela época contrariava tudo aquilo que Deus apregoava, né? Que ele desejava que nós fôssemos. E aí ele fala como referência as mulheres mais antigas, sei, 4.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, mas ele está usando como referência mulheres que tinham um determinado padrão de castidade, né? De modéstia, de moderação, onde realmente o que elas queriam mostrar para o mundo não era o seu corpo, a sua beleza física. O que elas desejavam realmente era mostrar a sua santidade. Elas entendiam o valor delas. Isso é interessante. As mulheres hoje não entendem o seu valor. Caramba, se a gente for pensar, a mulher é um ser humano que tem a capacidade de gerar vida. O que que a gente vê o feminismo fazendo com as mulheres? Colocando as mulheres com desejo de matar vidas, fazer do aborto uma coisa corriqueira. Seria muito melhor se elas simplesmente esperassem o homem da sua vida, aquele com quem ela se casaria para toda a vida. Quando a gente fala assim, o homem da vida é o homem da vida, não, não vai trocar mais esse homem. Você vai ficar com ele para o resto de sua vida. E a cultura de hoje não é assim. A cultura de hoje é prova um ali, prova um aqui, vamos ver qual que apetece mais. Vamos passar um tempo com esse, depois um tempo com aquele, dois, três ao mesmo tempo, né? Tá essa novidade que não traz para as pessoas, para as mulheres, valor, não agrega valor. A mulher se perdeu do seu posicionamento dentro da família, se perdeu do seu chamado, se perdeu do seu propósito, o propósito que Deus fez para a mulher, se perdeu do seu propósito e agora está uma aberração. De mulheres, inclusive, se comportarem como se fossem animais. Não tem isso agora? Eu me considero.
cachorro, eu me sinto um gato. Não é isso que acontece? Então, o ser humano se perdendo do seu propósito e as mulheres embarcando na onda do feminismo com força. A pior parte é que o feminismo tem entrado dentro das igrejas também. E isso não tem sido saudável para as igrejas. Isso não tem sido saudável para o corpo de Cristo. E como a gente percebe isso? Divórcios, destruição das famílias, filhos que não são preparados para a vida e pessoas que não buscam a Deus. Tudo porque a mulher se perdeu do seu propósito inicial. Porque mesmo que o homem tivesse perdido, a mulher, pelo comportamento dela, conseguiria convencer esse homem a vir para os caminhos de Deus. É isso que está escrito. E a gente tem muitos exemplos para citar, confirmando que essa palavra é verdadeira e funciona ainda nos dias de hoje. Pois bem, ele vai falar das mulheres de antigamente. Porque desta maneira, antigamente, as santas mulheres não era qualquer mulher, eram mulheres separadas para servirem a Deus. Estamos falando de sacerdotisas? Não. Estamos falando de mulheres que entregaram suas vidas para Deus. Hoje nós dizemos que entregamos também nossas vidas para Deus através do Senhor Jesus. Se o nosso proceder foge disso aqui que esses homens estão ensinando, é porque a gente está trazendo o mundo para dentro da nossa vida, trazendo o mundo para dentro do nosso propósito. O nosso propósito é divino. Se a gente foge disso, vai dar problema. Antigamente, as santas mulheres também, que confiavam em Deus, adornavam-se, estando sujeitas aos seus próprios maridos. O adorno dessas mulheres, o enfeite delas, era sua confiança em Deus. O enfeite delas era estarem esperando em Deus o que lhes fosse necessário, até mesmo elas serem usadas por Deus para o que fosse necessário para Deus. Não fugiram do propósito divino. Santas mulheres que confiavam em Deus. Olha o valor dessa mulher. O homem do mundo entende o valor dessa mulher. A mulher do mundo entende o valor dessa mulher. O mundo reconhece o valor de uma mulher que confia em Deus. Isso aqui não é algo absurdo. Todo mundo reconhece o valor de uma mulher. Pergunta a qualquer homem, ou pelo menos a grande maioria dos homens, até mesmo lá fora, no mundo. Pergunta se eles preferem casar-se com uma mulher que já teve experiências sexuais com outros homens, ou se ele prefere uma mulher que é virgem. O valor é diferenciado. Eles sabem disso. A mulher que é recatada, ela aumenta a sua valorização. Enfim, vamos voltar aqui. Mulheres que confiavam em Deus, adornavam-se, estando sujeitas aos seus próprios maridos. Assim como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Hábitos daquela época. Mas ela entendia que esse homem era realmente o cabeça dela, era o líder dela. Então, essa ideia de Senhor não é como se ela o visse como seu patrão. Não. Era cultura daquele tempo chamar o marido de Senhor. E isso não faz muito tempo que se acabou, né? Sei lá, talvez lá pelo século XVIII isso já tenha começado a diminuir, e justamente quando surge o feminismo, se eu não me engano, é no século XVIII, e aí essa ideia de respeito aos posicionamentos dentro da família começa a ser perdida, tá bom? Mas enfim, Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas. Filha porque nasceu da carne dela? Não, espirituais. Nós não somos filhos de Abraão? Por quê? Porque a gente nasceu de Abraão? Não. Filhos espirituais.
Em princípio, a gente não tem o DNA Israel aqui dentro, DNA judeu. Mas, espiritualmente, nós somos filhos de Abraão, porque filhos da fé, certo? Nós temos a fé que Abraão teve, da qual sois filhas, contanto que façam o bem. Então, você não é filha de Sara porque você é filha de Sara. Não. Existe uma condição para que você seja considerada uma filha espiritual de Sara, que ele usa como uma referência. Contanto que façam o bem e não tenham medo e nem espanto. Essa ideia do não ter medo nem espanto não é que passa barata e você tem medo da barata e, nossa, você não é filha de Sara. Não, não é isso. É que você confia em Deus. O medo e espanto está atrelado a você não ter confiança em Deus. E é bem interessante isso aqui, pessoal, porque se você confia em Deus, então você confia na palavra de Deus, que diz que o seu marido representa Deus na sua família, na sua casa. Então você também deve confiar no seu marido, vendo nele Deus. E esse protocolo de confiar, você se coloca dentro daquilo que Deus espera de uma mulher virtuosa ou valiosa. Então, ele está usando uma referência realmente muito antiga, Sara, para nós, deve ter aí por volta de seus 4.000 anos, tá certo? Então, uma referência realmente antiga. Naquele tempo, o, a vali, o valor das mulheres era justamente porque elas confiavam em Deus. A Lília, mas ela não confiou em Deus e ela acabou induzindo Abraão a um erro. Bom, não estamos falando de pessoas perfeitas. Estamos falando de pessoas. E se são pessoas, elas não são perfeitas. Não significa que o erro dela desmereceu. Abraão errou, errou. Ele deixou de ser pai da fé? Nós erramos muito. A gente deixou de ser filha de Deus por causa disso? A não ser que você deixou de crer em Deus. Você deixou de ser crente, confiante em Deus? Então aí realmente a gente tem um problema. Essa palavra você não vai nem entender. Mas se você confia em Deus, por mais que você erre, por mais que você fale, por mais que nós falhemos, nós temos a confiança de que Deus nos perdoa. Caso haja em nós arrependimento. Existem condições para que nós continuemos sendo filhas de Sara. Vamos fazer o bem, não vamos ter medo de nada nem espanto algum, porque nós confiamos em Deus e estejamos sujeitas aos nossos maridos. Ah, Lília, mas eu sou solteira. Ok. A figura que vai assumir essa responsabilidade, né, de ser uma liderança sobre você, vai ser o seu pai. Ah, eu não tenho pai. Ou meu pai é incrédulo. Ainda assim, se você tem um pai incrédulo, você deve obediência a ele. Se você não tem um pai, seu pai e marido é Cristo. Obedece. Tá tudo certo. Tá bom? Então, essa liderança, essa cadeia de liderança de Deus até a gente passa pelo homem. Não tem nenhum homem liderança sobre a minha vida, Lília. Então, a sua liderança direta é do próprio Deus, através do Espírito Santo. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas de acordo com o conhecimento. Eu acho interessante que até aqui foram 6 versículos falando a respeito da mulher. Não é à toa. É porque realmente a mulher tem um papel extremamente importante na edificação de um lar, na formação de filhos para Deus, homens e mulheres, formação de homens e mulheres que vão continuar adorando a Deus. A responsabilidade pousa sobre a mulher. Se o marido já é convertido, a responsabilidade pousa sobre os dois.
Se o marido não é convertido, a responsabilidade pousa sobre a mulher. Aí acontece da mulher não ser convertida e o marido ser convertido. Normalmente, quando o homem é convertido, ele consegue, com muito mais facilidade, levar toda a família a adorar a Deus, a se converter. Normalmente, quando o homem é convertido, é muito mais fácil a família toda adorar a Deus. É um exemplo, é uma liderança, a liderança maior, ela obedece a Deus. Quando o homem não é convertido, essa liderança está sobre a mulher, essa, vou dizer liderança para não atrapalhar o entendimento, mas essa capacidade, essa responsabilidade está sobre a mulher, e sim, é possível a mulher ter vitória nisso aí. E ele vai começar agora a dar recado para os maridos, vós maridos, coabitai com elas de acordo com o conhecimento, com o entendimento. Coabitar. Existe o sentido do coabitar, relação sexual. Existe o sentido do coabitar, a convivência dentro da mesma casa. Tanto em um sentido como em outro, o homem tem sua responsabilidade de cuidar da mulher e tratá-la como sendo alguém que realmente precisa de cuidados especiais. Então, Pedro não é ignorante a esse respeito. A gente vai ver Paulo falando a mesma coisa. Eles não são ignorantes a esse respeito. Eles entendem que o homem, por não ter aquela feminilidade, aquelas capacidades femininas, e graças a Deus que o homem não tem essas capacidades, cada um seu cada qual. Como o homem não tem essas percepções, essa sensibilidade feminina, então é mais provável que ele venha a ser grosso com a sua esposa, grosso com o resto da sua família, né? Agressivo, porque é assim que ele lida com os demais homens, até para que ele possa se impor. Mas dentro de casa, o que Pedro está orientando, olha, dentro de casa, coabitai com entendimento, estejam dentro do mesmo espaço, convivam com sabedoria, não dê espaço para Satanás. Coabitai com elas de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher. Se de fato a mulher tivesse sendo vista por Deus como um capacho, por que que Deus estaria deixando aqui escrito que o homem tem que honrar a mulher? Então, essa ideia de que a mulher é capacho do homem, isso é do feminismo. Não é para a gente trazer para a nossa vida. Mas eu tenho certeza que muitas de nós aqui cresceu com a própria mãe falando: não dependa de homem. Estude, trabalhe para que você tenha a sua renda própria e não dependa de homem. Muitas de nós ouviu isso aqui. Eu ouvi isso. Mas por quê? Porque eu não cresci num lar cristão. Eu não cresci num lar cristão. Eu não cresci num lar que seguia os princípios da Bíblia. Porque se o lar que eu morava, que eu nasci, vivi, seguisse os princípios da Bíblia, não seria isso que minha mãe me ensinaria. Ela falaria outra coisa. Minha filha, confia em Deus. É proibido estudar, trabalhar, mas confia em Deus. Procure um homem segundo o coração de Deus para que você possa se casar. Constitua a sua família. E depois daí, gere filhos para Deus. Gente, isso é o certo desde o princípio. No meio do caminho que tudo se bagunçou. Mas o certo desde o princípio é esse. E se eu confio em Deus e eu estou dentro da palavra de Deus, eu posso trabalhar, eu posso fazer o que quiser, mas eu não vou ficar competindo com meu marido. E eu nem vou duvidar que em algum momento ele vai me abandonar. Essa tem que ser minha confiança. Eu não posso pensar dessa forma. Se eu penso dessa forma, então eu escolhi mal meu marido. Ele não tem um coração segundo o de Deus, né? Tem problemas dentro do meu casamento porque ele não é um casamento segundo uma inspiração divina, segundo o mandamento divino. Aí realmente eu tenho que me preocupar em fazer dinheiro para que eu possa
me sustentar. Entende? Então, é muita coisa que fala a respeito disso, por causa da nossa sociedade corrompida, né? É muita coisa cultural. E aí eu estou trazendo aqui, mas com certeza a gente não vai falar nem metade do estrago que o feminismo fez dentro das nossas vidas, como mulheres, dentro das nossas famílias, o estrago que Satanás fez, desvirtuando tanto homens como mulheres do propósito original de Deus. Deixa eu ver aqui o que o Martiane falou. Exatamente. Exatamente. Então, isso aqui bacana que o Martinho falou. Amanhã, antes de ser da igreja, dizia que homem não prestava. Homem é tudo igual. A gente já ouviu falar isso aí 1 bilhão de vezes, né? Hoje, ela diz que um dia vou encontrar um homem que cuide de mim como ela cuida. E é isso aí mesmo. Então, a mãe dela já mudou a mente. Bacana. Já tem uma nova mente, né? Possivelmente aí já nasceu de Deus, porque para dar um conselho desse tipo para um filho, tem que ser nascida de Deus, né? Então, isso aí é o que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. É isso aí que a gente tem que ensinar, tá? E enfim, então os maridos têm que dar honra à mulher como ao vaso mais frágil. Quando a gente imagina na nossa casa uma decoração, vasos, hoje em dia a gente não tem muito dessa cultura, ou pelo menos aqui no Ocidente, talvez lá no Oriente ainda exista mais essa cultura, né, de vasos cerâmicos, né, para decoração, coisas assim, de arte, né, para enfeitar, adornar uma casa. Então ele fala, olha, aquele vaso mais frágil, o que é que você vai fazer? Você vai proteger, você não vai deixar no baixo, você vai deixar no alto, para ninguém pegar, para ninguém tocar, né? Você vai proteger aquilo ali, você vai cuidar, vai limpar direitinho, porque tem um valor, né? Aquilo ali, então, ele faz essa comparação. Não, ele está usando um termo que para a cultura daquele momento fazia muito sentido. Para nós talvez não faça, talvez ele diz para a nossa cultura, né, ele devesse fazer uma comparação, outro nível de comparação. Uma joia preciosa, talvez, né? Faria mais sentido para a gente. Se a gente tem uma joia preciosa, o que que a gente faz? Guarda, esconde, não deixa ninguém ver, bota num cofre, né? Preserva, protege. Hoje eu fui na praia. E aí tinha uma moça junto com o que parecia ser seu namorado. A menina com trajes ínfimos, né? O biquininho bem titico, enfiado todo lá adiante, e ela fazendo poses no chão, né? Lá como é que fala? Né? Lá na toalha, fazendo poses, caras e bocas, e ele tirando foto. Bom, de acordo com a cultura do momento. Eu acredito que aquelas fotos ela fosse postar no Instagram, na internet, fazer propaganda do seu corpo. E quem estava tirando as fotos? Quem estava lá fazendo o papel, né? Ele sendo influenciado pela mulher para estar lá exibindo o corpo daquilo que é dele. Você acha que aquele cara entende que aquela mulher é uma pessoa que deve ser honrada. Sem, será que aquele cara entende que ali é uma joia preciosa? Será que se aquele homem realmente valorizasse aquela mulher, não a visse como um pedaço de carne no mercado, será que ele ia estar deixando ela pensar em ficar se expondo através de fotografias, ou até mesmo lá, era praia pública, todo mundo passando, outros homens passando, e ela lá exibindo seu corpo? Se é uma joia preciosa, você acha que é para ficar lá, exposta, na praia? Ou mesmo nas redes sociais? É só pensar. Então, o que ele está falando aqui é que os homens têm que valorizar a sua esposa.
E se o cara, ele não é um cara dominado, mas é um cara que sabe qual é o seu papel, sabe que ele tem que preservar sua esposa pode até pensar por um segundo, não, eu quero tirar uma foto assim. E ele vai chegar e vai dizer, não, você não vai tirar uma foto assim. Você não vai vestir uma roupa assim. Você não vai fazer isso assim. Porque até ele mesmo se incomoda com aquilo. Até ele se incomoda com aquilo. Entendeu? Então, ele vai colocar a mulher no lugar que ela tem que estar, sendo preservada, sendo guardada. Ele tem que valorizá-la. Realmente, hoje, nós encontramos cada vez menos homens com esse tipo de perfil. Os homens estão realmente sendo dominados pelas mulheres. As mulheres fazem o que querem e induzem eles a fazerem o que elas querem. Por isso, o resultado na nossa sociedade, a bagunça que está. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas, de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher como ao vaso mais frágil, como sendo co-herdeiras da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. E aqui ele fala assim, como sendo co-herdeiras da graça da vida. Ele não está falando que o homem tem prioridade na salvação, prioridade em receber a graça. Co-herdeiro, quando a gente coloca ali co, é porque a gente está no mesmo patamar. Então, nós somos co-herdeiros com Cristo. Estamos no mesmo patamar de Cristo. E aqui ele está falando de homens e mulheres estarem também no mesmo patamar. Somos co-herdeiros da graça, da vida. Você tem que preservar sua esposa e a mulher tem que ser sábia para preservar o seu lar. Não temos, pelo menos nós, né? Esperamos que não exista essa dificuldade de se compreender isso, para que as vossas orações não sejam impedidas. Em que momento isso aqui pode acontecer? Como assim sua oração ser impedida? Ah, ou em outras versões fala interrompidas. Vamos imaginar que o homem não cumpre o seu papel, não honra a sua esposa, é um adúltero, um prostituto. Tem várias mulheres, tem outra família na rua, ninguém sabe, só vai descobrir quando o cara morrer, que todo mundo quiser aí um pedacinho da herança, né? Vamos dizer que esse homem maltrate sua esposa verbalmente, fisicamente, né? Deixa ela passar por privação. Já vi isso dentro da igreja, relatos dentro da igreja, de homens que deixavam a mulher andar com peças íntimas rasgadas, mas não dava dinheiro para ela ir lá comprar uma peça íntima nova, comprar uma roupa nova, né? O cara maltratava a mulher. Sem um mínimo de vaidade, o cabelo todo lá para cima, não podia fazer uma unha, o cara não dava dinheiro para ela, né? Isso dentro da nossa igreja. Então, eu tô falando da igreja Corpo de Cristo, tá? Então, são coisas que apontam para um homem que desvaloriza a sua mulher. Bom, como essa mulher se sentiria? Como nossas mães no passado, nossas avós no passado, que diziam: olha, não confia em homem. Não confia em homem, né? Mulheres magoadas, mulheres rancorosas, mulheres amarguradas, porque foram maltratadas pelos seus maridos, às vezes tiveram mais de um marido, foram maltratadas, e aí o que é que elas acreditam? Que realmente o casamento é uma coisa que não vale a pena para a mulher. Essas mulheres magoadas, ressentidas, que ainda permanecem dentro do casamento porque condição financeira, que não quer perder aquele status, ou porque não tem condição de se sustentar, porque tem muitos filhos, enfim, uma série de razões, mas essa mulher está amargurada. Você imagina como é a oração de uma pessoa que é amargurada, a oração de uma pessoa que tem mágoa de alguém, como seu próprio marido. Então, imagina como serão essas orações. Será que ela realmente vai orar? Será que a oração vai ser aceita?
Lembra que o próprio Jesus fala que se você tem algo contra alguém, ou alguma rusga lá atrás, e você quer oferecer alguma coisa no altar, levar a oferta no altar, mas tem alguma coisa dentro de você que não tá legal, uma magoazinha, um ressentimentozinho, uma ira, bom, faz o seguinte, vai lá, se resolve com a pessoa, pede perdão, faz o que tem que fazer, depois você vem e apresenta a sua oferta no altar. Então, essa mulher amargurada, será que realmente ela vai oferecer uma oração para Deus de qualidade? Vamos entender que a oração também é uma oferta. Assim como aquela oferta, ela não poderia ser entregue de qualquer jeito, com um coração sujo, né? Como é que a sua oração vai ser feita também com um coração sujo? Então, nesse momento, as orações serão interrompidas. E ele aponta, inclusive, aqui para um momento onde as orações são feitas em família. O homem, como autoridade, vê que a ideia da oração ser interrompida foi no momento que a autoridade maior não teve sabedoria no trato dentro do seu casamento. Então, quando o homem não se posiciona como deve, tem problemas também. E os problemas espirituais profundos. As orações são interrompidas. Como é que você comunica com seu pai, com seu Deus, se você não está orando? Ou se a sua oração não é pura para chegar diante de Deus? A gente vai ter os problemas se avolumando dentro daquela família, dentro daquele casamento, ok? Então, o homem tem que tratar com sabedoria para que essa mulher, que é muito sensível, ela não venha ficar com o coração machucado e, de alguma forma, isso acabar interrompendo aquele momento família onde eles oram juntos, ou mesmo a qualidade de oração, a qualidade de oferta que eles vão elevar a Deus. Então, é algo tão sério que Pedro fez questão de falar. Marido, seja sábio no convívio com sua esposa, porque o comprometimento pode ser tão severo que vai impedir sua comunicação com o próprio Deus. Finalmente, sedes todos de uma mente só, tendo compaixão uns com os outros, amai como irmãos, sede compassivos, sede atenciosos. Você está vendo aqui falar de homem de novo? Agora já virou geralzão, né? Está falando para a Assembleia de Deus toda, para a igreja toda. Ele usou 6 versículos para falar a respeito da mulher, um versículo para falar a respeito do homem. Pessoal, não dá para a gente abrir mão da nossa responsabilidade. E a gente não pode permitir que o feminismo faça parte da nossa consciência, da nossa mente. A gente não pode aceitar. Certamente, a gente vai afundar o nosso casamento e a nossa família com essa falta de sabedoria. Finalmente, sedes todos de uma só mente. E o que é uma só mente é você estar andando em um mesmo espírito. Que mente é essa? A mente de Cristo. Que mente é essa que é para a gente ter todo mundo igual? É a minha mente? Minha mente é mais sábia que a de todas vocês. Vamos andar todas segundo o meu pensamento. Não. É segundo a mente de Cristo. É segundo o nosso novo nascimento. É segundo o que o Espírito Santo nos deu. Assim, nós temos que pensar todos ao mesmo tempo. Não podemos fazer diferente, porque senão não haverá uma união. Não tem como o Espírito Santo mandar a gente ir para frente e alguém querer ir para a esquerda. Alguém vai ficar para trás. Quem obedecer ao Espírito Santo vai chegar à salvação. Quem ficar no caminho vai perder a salvação. Simples assim. Se nós não temos a mesma mente, a gente vai ter problema dentro da nossa igreja. Vamos ter problema dentro da nossa casa, vamos ter problema em todos os setores da nossa vida. Ou a gente tem a mente de Cristo, ou a gente tem a mente do mundo. Pronto. A mente de Cristo nos leva à salvação. A mente do mundo nos leva à perdição, tranquilamente. Sede todos de uma só mente, tendo compaixão uns dos outros.
E uma somente é essa, ele vai começar a falar aqui de amor, tendo compaixão um dos outros, amai como irmãos. Existem vários tipos de amores, né? Amor entre o homem e a mulher, o amor do filho para com o pai, o amor do filho para com a mãe, o amor de irmãos, o amor de um amigo para outro. Existem vários tipos de amores. Ele aqui está dizendo: amai como irmãos. Irmão briga, se desentende, dá BO de vez em quando, mas deixou de ser irmão, vai lá e tem que fazer as pazes depois, né? Pode ficar separado pro resto da vida? Não, não pode. Tem que fazer as pazes depois. Então, os irmãos não podem andar separados. Os irmãos têm que andar sempre numa mesma mente. Às vezes pode dar algum problema, já entendemos que sim. Mas esse problema é para que a gente se afaste? Não. Somos irmãos. Família não se dissolve. Amai como irmãos, sede compassivos, pacientes, compreensivos, sede atenciosos, cuidado uns com os outros. Esse cuidado é a manifestação do amor de Cristo. Somos pouco estimulados nos dias de hoje a manifestar esse tipo de amor. Vem com a conversa de que a salvação é individual e é isso aí. Deus por mim e cada um por si. Não é assim, tá? Nós temos meditado na palavra de Deus e temos visto que não é isso que Deus prega. Não é isso que Jesus Cristo veio fazer aqui nessa terra. Ele veio nos ensinar a respeito do amor de Deus e veio nos falar que a gente tem que manifestar o amor de Deus. Por quê? Porque somos filhos dele. Nós temos a mente dele e temos que manifestar o mesmo que ele manifesta. Não retribuindo mal por mal. Alguém te machucou, te pisou, te fez alguma coisa? Esquece. A vingança é do Senhor. Você só seja aquela mulher que a gente viu alguns versos atrás. Confia em Deus. É Ele que vai te honrar, é Ele que vai te justificar e é Ele quem vai punir, castigar aqueles que merecem. Caso contrário, não é você que tem que ir lá fazer vingança. Deixe isso para lá. A gente já falou sobre isso alguns dias atrás. Por que que eu não posso me vingar? Porque eu não sou capaz de avaliar o interior da pessoa. Então, o meu julgamento nunca vai ser pleno. Mas Deus, que olha o nosso interior, ele vai saber julgar plenamente e ele vai saber determinar a sentença exata. Um justo juízo. Merece castigo? Merece. Qual a intensidade? Quem é que vai fazer isso? Como é que vai ser? Isso aí é com Deus. Então, não se preocupa e se envigar das pessoas, ou ter mágoa delas, ou ficar guardando o ressentimento de alguém. Não faça isso. Você está se deteriorando, permitindo estar essa mágoa dentro de você. Esse desejo, sim, senhora Rosa, esse desejo de você querer fazer justiça com as próprias mãos. Esquece, não cai nessa conversa, tá? Deixa que quem vai fazer isso é Deus. Então ele vai falar aqui, não retribuindo mal por mal, ou maledicência por maledicência, né? Alguém fala mal de você. Ah, fulano é torto. Aí você vai lá, fulano é torto também. Perca esse tempo, não. Porém, ao contrário, bem dizendo. Ah, fulano é torta. Pô, é mesmo, velho. Pô, Deus abençoe ele lá. Tomara que ele não seja torto igual eu. Assim. Sabendo que para isto foste chamado, para que possais herdar uma bênção. Então, nós somos chamados para abençoar, para que possamos herdar uma bênção. Se a gente manifesta o amor, a compreensão, a compassividade aqui que ele falou, se a gente tem essa atenção com os outros, a gente abençoa e somos abençoados. Quer ser abençoado? É só obedecer, vai dar tudo certo. Porque aquele que deseja amar a vida e contemplar dias bons, que refreia a sua língua do mal e os seus lábios, para que não falem maliciosamente. Então, as palavras que saem da nossa boca, elas podem, infelizmente, nos prejudicar.
prejudicar outras pessoas e nos prejudicar. E fazendo isso, prejudicando outras pessoas, a gente vai atrair para nós a falta de paz, os problemas, a confusão. Então, para aquele que deseja amar a vida e contemplar dias bons, né? Então, você aproveitar essa vida aqui na Terra ainda, em paz, sem inimizade com ninguém. Olha que conselho. Refreie a sua língua do mal e seus lábios para que não falem maliciosamente, maldosamente. Aparte-se do mal, faça o bem, que busque a paz e siga. Nosso proceder tem que ser de uma forma onde a gente fuja realmente da aparência do mal. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos às suas orações. Mas a face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Então, Deus está de olho na gente, pessoal. Não tenha dúvidas. Deus está de olho em cada um de nós. E Ele está atento às nossas orações. Não duvide. Tem gente que duvida. A resposta demora de vir. Ah, Deus não está me ouvindo. Talvez não é que Deus não está te ouvindo. Talvez realmente Ele tenha dito não. Simples. Isso não significa que Ele não te ouviu. Significa que Ele respondeu algo que você não quis. Que fosse do seu jeito, né? Enfim. Ou, de fato, Ele pode estar preparando você para receber aquilo que você pediu. Às vezes você pede algo e você não tem condição de receber aquilo. Se você recebe, você vai ficar prejudicado. A bênção antes da hora prejudica mais do que ajuda. Deus sabe o tempo. O que que você tem que fazer? Confiar. Confiar. Porque Ele está olhando para você e Ele está ouvindo você. Então tenha paz. Agora, quanto àqueles que são injustos, Ele está lá de cara grande. Está virado para a pessoa de cara grande. Contra aqueles que fazem o mal. É contra. Vai ter uma repercussão negativa. E quem vos fará mal se for de seguidores daquilo que é bom? Você não tem nem como atrair os olhares maus das pessoas, as intenções ruins das pessoas, se tudo que você faz é bom. Aí você faz a fofoca com o nome de alguém. Alguém fica sabendo que foi você que fez a fofoca. Aí você já arrumou um problema com esse alguém. Aí alguém vem tirar a satisfação. Aí começa a bate-boca. A inimizade. E vira rastilho de pólvora dentro da congregação. Perturbação triste. Então, faça o que é bom, se afaste do que é mal, e aí você vai ter sucesso. Quem vos fará mal, se for de seguidores daquilo que é bom? Mas se sofrerdes por amor da justiça, felizes sois vós, e não temais o terror deles, nem fiqueis perturbados. Por que você não vai temer? Por que você não vai ficar perturbado? Porque você confia em Deus. Tenha paz. A sua paz está na confiança em Deus. Ô, Lília, eu estou ansiosa. Por quê? Você não confia em Deus? Ansiedade aponta para uma desconfiança de Deus. E se isso se prolonga, sua esperança é mitigada e você vai entrar no estágio de depressão, que é quando a esperança ela é morta. Aí você não tem mais esperança, vai dar tudo errado, você cai no abismo da depressão. Para você sair de lá, meu irmão. Enfim. Mas se sofredes por amor da justiça, felizes sois vós. Então, por mais que, ó, você está fazendo justiça, mas você vai pagar um preço por isso. Uma justiça. Não vou me prostituir. Não vou mentir. São coisas justas. A gente não paga um preço por isso? A gente não paga um preço por andar certo nessa terra? A gente não é chamada de abestalhado? As pessoas acham que a gente está perdendo
Não, a gente não está perdendo nada. Fica firme, continua fazendo o que você está fazendo, sofrendo por amor à justiça, que você vai ser feliz. Porém, santificai ao Senhor vosso Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. E vai chegar esse momento que as pessoas vão buscar na gente a razão da nossa esperança. E a gente tem que estar preparado para dizer: não, meu amigo, Jesus está voltando. Morreu por mim. Eu vou para o céu. Isso é a razão da nossa esperança. Jesus morreu e ressuscitou. Morreu pelos meus pecados e ressuscitou. Eu vou ter nele a ressurreição também. E com essa ressurreição em Cristo, eu vou ter a vida eterna. Gente, isso nos dá alegria, confiança. A gente tem que estar preparado para responder essas pessoas que estarão ansiosas e deprimidas, sem saber o que fazer de suas vidas. Temos que estar preparados. Então, quando ele fala, santificai ao Senhor vosso Deus em vossos corações, é a gente aqui dentro, no nosso interior, ter aquele espírito que não se corrompe, que ele falou logo nos primeiros versículos. Aquele espírito que não se corrompe, aquele espírito tranquilo, manso, confiante. Você não fica nervoso quando você confia que Deus está no controle. Você simplesmente confia que Deus está no controle. Tendo uma boa consciência para que, enquanto falam mal de vós como de malfeitores, fiquem envergonhados por falsamente acusarem o vosso bom comportamento em Cristo. Se você tem uma boa consciência, ainda que falem mal de você, não, roubou, mentiu, traiu, sua consciência está limpa, fica tranquilo. A verdade vai aparecer. E essas pessoas que estão falando mal de você ou te julgando indevidamente, elas mesmas vão ficar envergonhadas com o juízo que fizeram a seu respeito. Elas ficarão envergonhadas, né? Isso é até interessante, porque se o seu bom testemunho, a sua paz, a sua tranquilidade, conseguiu impactar essas pessoas, seu comportamento está influenciando-as de modo a fazer com que elas vejam Cristo em você. Isso é altamente positivo. E no convívio, assim como você ganha seu marido e sua família para Deus, no convívio, você vai ganhar essas pessoas também para Cristo. Tendo uma boa consciência para que, enquanto falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem envergonhados por falsamente acusarem o vosso bom comportamento em Cristo. Por quê? Melhor é, se Deus assim o quiser, que sofrais por fazer o bem do que por fazer o mal. Então, não sofra punição porque você matou, roubou, mentiu, cheirou, prostituiu, se tornou incrédulo. Não receba a sua punição. Não sofra por ser punido. Sofra por fazer a coisa certa. Porque esse sofrimento te traz um peso de justiça. Esse sofrimento te faz crescer espiritualmente. Esse sofrimento que você passa de um modo pelo amor à justiça de Deus, esse sofrimento te torna valiosa. Aos olhos de Deus, você está tendo um acréscimo de valor absurdo. Porque Cristo também, uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito, pelo qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Isso aqui é interessante, pessoal, porque eu já pensei que ele, quando morreu, foi ao inferno. Espíritos em prisão, a gente pensa as pessoas no inferno, né? Estão presas no inferno. Ele foi lá, assim que morreu, e pregou ao inferno as pessoas que estavam lá. Hoje eu tenho uma outra concepção e vou compartilhar isso aí com vocês.
No verso anterior, ele diz que Cristo padeceu, foi morto e vivificado pelo Espírito, pelo qual também foi, pelo qual quê? Pelo Espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram desobedientes. Quando ele aponta para esse outro tempo, o que o texto quer dizer para a gente é que o próprio Cristo já pregou no passado para essas pessoas que eram desobedientes, morreram na desobediência e hoje estão em prisão. Não é que Cristo morreu e foi ao inferno pregar. Não. Ele, em espírito, ele já pregou para essas pessoas no passado. E ok, isso aí é fácil da gente compreender. Porque, sim, no passado, nós tínhamos os profetas e eles pregavam para essas pessoas, para ser assim, bem Noé. Ele não pregou para a geração do seu tempo, pregou para todo mundo. Ele pregou pela sabedoria dele mesmo, ou pela sabedoria que Deus lhe deu? Ou pela sabedoria que Deus lhe deu pelo Espírito, que a gente entende facilmente, próprio Espírito de Cristo. Então, esses homens pregaram, essas pessoas desobedientes, a mensagem de Cristo chegou para essas pessoas, a mensagem que Cristo existiria, Não, pessoal, estamos falando do passado. A mensagem de que essas pessoas tinham que ser salvas pela fé em Deus. Pronto. Essas pessoas desobedientes não aceitaram. O que foi que aconteceu? Ó, os quais, em outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. A paciência de Deus esperava nos dias de Noé. O cara ficou 100 anos pregando, construindo a arca e pregando, 100 anos. E Deus pacientemente esperando que aquela geração o aceitasse. Espíritos rebeldes, desobedientes, o que que eles fizeram? Não aceitaram. A gente já sabe a história. A gente vai ver aqui a conclusão. Enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas foram salvas pela água. Então, naquele tempo do passado, Cristo em espírito já pregava para as pessoas e aquelas que não aceitaram morreram, perderam a salvação e estão presas no cativeiro, em prisão, que é o que está no verso 18, tá? Então, ele vai continuar. Cristo padeceu pelos nossos pecados, pagou, e isso ele fez um bem. O sacrifício dele, o sofrimento que ele teve para fazer o bem, isso lhe rendeu um valor, e hoje ele está à destra do Pai. Em breve estará em suas mãos com toda autoridade e poder. Ok? Pronto. O texto está dizendo que nós devemos ser como exemplo de Cristo. Devemos sofrer para fazer o que é bom e ter paz que Deus vai nos justificar. Sendo colocada a morte na carne, mas vivificado pelo Espírito, pelo qual foi e pregou os espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram desobedientes, quanto à longanimidade de Deus, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8 almas foram salvas pela água. Tal como esta figura, agora também o batismo nos salva. Qual é a figura que ele está falando? A figura das 8 almas dentro da arca, passando no dilúvio, passando pelas águas, como que em um batismo pelas águas.
Nos dias de hoje, como é que procede? Sim, também tem o batismo, né, pelas águas. E ele fala: tal como esta figura, agora também o batismo nos salva, não no despojamento da imundície da carne, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus. Quando o batismo nos salva, quando passamos pelas águas, significa que nós nos despojamos da carne? Não, não acontece mágica no batismo, mas significa que a nossa consciência mudou. E nós estamos tendo a atitude agora de batizar nas águas. Por quê? Porque a nossa mente é diferente. O que que aconteceu com Noé? A mente dele era diferente. Ele cria no Deus vivo. Ele pregou, obedeceu, construiu a arca, fez o que tinha de fazer. Obedeceu. O que que deu de resultado? Foi salvo. E nós mudamos a mente, obedecemos, somos salvos. Passamos pelo batismo nas águas apenas como um testemunho, assim como Noé passou pelas águas para testemunho. Aquele que faz o que é certo, esse vai alcançar a salvação. Tal como esta figura, agora, também o batismo nos salva. Não do despojamento da imundície da carne. Não acontece milagre. Eu me batizei nas águas e já me despojei completamente da imundície da carne. Não, mentira. A gente mata a nossa carne todo dia. Mas a resposta de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, quando eu passo pelas águas, é porque eu criei que Jesus Cristo morreu por mim. E quando eu faço isso, estou assumindo Cristo publicamente, mudando a minha mente. Jesus Cristo, o qual subiu ao céu, está à destra de Deus. Anjos e autoridades e poderes foram-lhe sujeitados. Então, se a gente, a ideia de Cristo aqui nos é dada como exemplo. Se a gente sofre pelo bem, como Cristo sofreu pelo bem de uma multidão, se a gente sofre pelo bem das pessoas também, a gente vai alcançar esse galardão. Ele está dizendo aqui que o galardão aqui de Cristo é que ele subiu ao céu, está à destra de Deus, anjos, autoridades e poderes lhe foram sujeitados. Está todo mundo sujeito a ele. Tudo sujeito a ele. Isso não é pouca coisa. Tá bom? Pessoal, eu sei que o tempo extrapolou um pouquinho e eu forcei a barra para que a gente realmente concluísse esse capítulo hoje, tá? O próximo capítulo é um pouquinho menor. Então, na próxima meditação, a gente já começa abrindo espaço para que possamos fazer algumas considerações a respeito do texto de hoje, tá certo? Mas hoje eu não vou abrir para que vocês possam contribuir também, justamente por causa do tempo que está extrapolado. Extrapolamos aí 18 minutinhos, ok? Pedir perdão aí a vocês e vou pedir para que uma de vocês aí faça oração. Pedir aí para Viviane, se pode fazer oração aí, Viviane? Ixi, Viviane dormiu. Rosa, tá. Rosa Pereira, tá aí? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos mais uma vez aqui, primeiramente para te agradecer por todo o ensinamento e discernimento espiritual que o Senhor nos deu nesta noite, porque cada meditação dessa nos revela mais o Senhor. E com isso nós vamos caminhando na fé. Por isso nós te agradecemos por mais uma meditação. Te peço, Senhor, que o Senhor esteja conosco nesta noite e que essa reflexão ela possa fazer a diferença nas nossas vidas, que possamos cada vez mais caminhar, meu Deus, com a tua presença em todos os momentos das nossas vidas, que possamos entender
o quanto o amor do Senhor nos faz crescer, nos faz, nos transforma. Muito obrigada, meu Deus, por esta noite. Te peço também pelas pessoas que hoje estão enfermas nos hospitais, passando por momentos muito difíceis, seus familiares. Que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia dessas pessoas. Te peço também pelas mães, meu Pai, que têm seus filhos nas ruas, nas drogas, e que em alguns momentos estão totalmente desesperançosas, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, acolher essas mães e essas famílias e abre a mente desses jovens. Te peço também por Laura de Freitas, meu Deus, que está sendo acometida por uma grande violência, e que o Senhor, meu Pai, venha impedir, meu Pai, esses espíritos malignos que traz, meu Pai, essa violência e tanta morte no território de Lauro de Freitas. Que o Senhor, meu Pai, desça com seus anjos de guerra para impedir tudo isso que está acontecendo, meu Pai, e que a gente possa se chegar a cada vez mais a Deus, e que a gente possa levar para a nossa casa, nossos filhos, essa essência. E é isso, meu Pai, que precisamos cada vez mais do Senhor, nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas relações de trabalho, que é a palavra que traz esse entendimento. Então, desde já, nós te agradecemos. Muito obrigada, meu Pai. Muito obrigado por estar conosco até este momento. E que o Senhor continue conosco no nosso sono, que dê um sono renovado. E que amanhã, meu Pai, nós acordamos com muita sabedoria, acordamos com muita coragem para continuar, meu Pai, a luta de todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, pessoal. Então, por hoje é só. Deus abençoe. Sábado a gente se encontra de novo. Até mais.